Olá pessoal, sou o professor Robson Silva trazendo para você uma videoaula de resolução de questões da prova da segunda fase da UES de 2025.2. A disciplina é a de Física. Antes de mais nada, se ainda não curtiu, dá aquela curtida logo aí no vídeo, vai lá. E se ainda não está inscrito, se inscreva, marque o sininho também para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa questão. A questão 12 diz o seguinte: um robista em eletrônica tem à sua disposição 3 resistores idênticos, com valores de resistências iguais a E. Ao conectar um dos resistores a uma fonte de bancada capaz de estabelecer uma diferença de potencial V entre seus terminais, a potência dissipada por ele passa a ser P. No entanto, ao conectar 2 dos resistores associados em paralelo com o terceiro, conectado em série, obtém-se um circuito simples que, ao ser ligado à fonte de bancada, ajustada com a mesma diferença de potencial V, dissipará uma potência P' igual a... Pessoal, a gente pode observar logo aqui nas questões, nos itens, que todos eles estão apenas em função de P, que é exatamente a primeira potência elétrica dada no problema. Mas para que situação? Quando ele tinha apenas um resistor ligado à fonte, cuja diferença de potencial era V. Ele observou que com isso gerou uma potência dissipada por esse resistor de P. Então ele tinha um circuito muito simples, né? Inicialmente apenas um resistor R, e aqui está exatamente a minha diferença de potencial, né? Que é o V, e aqui a minha resistência E. Com isso, o que foi que ficou observado? Que a fórmula da potência ela é igual a quem? A U ao quadrado, que é a diferença de potencial, dividido por R, que é exatamente a resistência. Como a gente vai ter duas situações que ele deixou bem claro, eu vou chamar essa aqui de 1, que vai ser potência 1, DDP1 e resistência 1 do circuito todo. Aí como é que vai ficar agora quando a gente substitui? A potência ele disse que virou P, coloca aqui P, o 1 é o próprio V ao quadrado dividido pelo R1, que é o próprio R. Então a gente tem aqui a primeira potência, que é V ao quadrado dividido por R. Depois disso, o que ele faz na questão? Ele vai conectar os outros 2 resistores em paralelo com o terceiro, de modo a esse terceiro ficar conectado em série, no mesmo circuito, continuando ajustado com a mesma diferença de potencial V. E agora a nova potência que vai ser gerada vai ser a potência linha. Então, nossa segunda situação aqui, que eu vou ilustrar para vocês, ele vai ser do seguinte modo. Eu tenho aqui o resistor R e associado em série a ele, eu tenho 2 resistores ligados em paralelo. Aqui é R, aqui também é R e aqui também é R. Robson, por quê? Porque no início da questão ele falou que tinha 3 resistores idênticos com valores de resistências iguais a R. Por isso que todo mundo aqui vai ser R, beleza? Aí aqui eu tenho a força geradora, né, que é a FEM aqui no caso, a bateria, que gera energia exatamente para que todo o circuito entre em funcionamento. Para a gente poder usar novamente essa mesma equação aqui, eu tenho que calcular a primeira resistência equivalente de todo o circuito. Mas para isso, primeiro, eu vou calcular a resistência equivalente desses 2 caras que estão em paralelo. A resistência equivalente é igual ao valor de um só dividido pela quantidade de resistores. Isso quando eles são iguais, que é o nosso caso, né? Então acaba sendo de uma forma mais prática aqui para a gente, não é verdade? E nós vamos ter então a resistência equivalente vai ser igual ao valor de um só, que é o próprio R, dividido pela quantidade, que no caso é 2, e com isso a gente achou a resistência equivalente deles dois. E desse modo, o nosso circuito agora passa a ser do seguinte modo. Eu tenho aqui uma resistência R, que é o mesmo anterior, e agora eu tenho essa nova resistência que a gente calculou, que é exatamente R sobre 2. Ligado aqui no circuito, aqui a nossa bateria. E agora o que vai acontecer, gente? Para a gente calcular a resistência equivalente aqui, nós temos uma associação em série. Para calcular a resistência equivalente numa associação em série é muito simples, basta fazer a soma dos
resistores, ou seja, R1 mais R2. Então, a resistência equivalente aqui no caso vai ser o R1, que é o próprio R, mais o R2, que é R sobre 2. Como esse primeiro R não tem denominador, subentende que vale 1. E assim, nós vamos ter que a resistência equivalente dele vai ser igual a MMC entre 1 e 2 é o próprio 2, né? Obviamente. Então, vai ficar 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes R, 2R. Mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes R dá o próprio R. Agora aqui no caso, a nossa resistência equivalente vai ser exatamente de 3R dividido por 2. Agora a gente pode calcular exatamente a potência P', né? Que é a nova potência da associação 2. Então a potência de 2 vai ser igual a DDP2 ao quadrado dividido pela resistência 2. Aí a potência de 2 é o P', que ele chamou aqui na questão. O 2 é o V, ficando ao quadrado, dividido pela resistência R2, que é quem? 3R dividido por 2. Agora o que a gente faz? Repete a fração de cima, que é o V2, o V ao quadrado, no caso, multiplicado por 3R sobre 2, inverso, vai ficar 2 dividido por 3R. Aí, como aqui no V ao quadrado não tem denominador, subentende que vale 1, vai ficar P' igual a V ao quadrado vezes 2, que dá 2V ao quadrado, dividido por 1 vezes 3R, que dá o próprio 3R. Aí, se você observar, ó, aqui ó, apareceu exatamente o V ao quadrado dividido por R, que corresponde exatamente a quem? Olha só, ao P. Então, significa dizer que o P', ele vai ser igual a 2/3 de P, ou seja, P' é igual a 2P dividido por 3. Com isso, a gente pode observar que o nosso item correto é exatamente o item B, de bola. Beleza, gente, aqui? Com isso, a gente conclui mais uma resolução. Percebam que essa questão foi mais tranquila do que a anterior, mas vai ser mais fácil do que algumas que vão vir aí pela frente, tá certo, gente? Então, espero que tenham gostado, acima de qualquer coisa que tenha ajudado, né, aí essa resolução ao seu entendimento sobre circuito elétrico também. Forte abraço, fica com Deus, beijo grande no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!